Bom, meu nome é Cristiano Croto, eu sou designer na PEX, né, hoje, junto com o Stefan, né, a gente está liderando aí a equipe de design para trazer cada vez mais qualidade, né, para o processo. E hoje eu vou falar um pouco sobre tipografia, tá, no âmbito de buscar melhores formas de selecionar, né, a tipografia para projetos, pensando que da importância dela, né, para a sociedade, né. Hoje praticamente tudo que nos está ao nosso redor, ela é composto por tipografia, e muitas vezes as pessoas acabam se afastando dela por, às vezes, medo ou pelo âmbito técnico que ela carrega, né, essa coisa meio, às vezes, assustadora, né. E quando a gente começa com algumas palavras, assim, né, como kerning, como maiúsculas, serifa ou sem serifa, a gente percebe, né, que o design, num todo, ele possui uma linguagem de comunicação muito própria, né. Acredito que seja semelhante a todas as outras profissões, né. Acho que sempre há ali um quê de enigmático dentro de cada profissão em relação a termos técnicos e comunicação. Mas, inclusive, né, recentemente, quando eu estava montando essa apresentação, né, acho que veio bem a calhar, teve um caso aí que eu entrei numa reunião com o pessoal, né, haviam designers, havia um pessoal de atendimento que tinha menos contato, menos familiaridade em relação a design, e dado momento essa pessoa nos interrompeu e nos questionou, né, pô, vocês estão falando grego, né, eu não estou compreendendo nada do que vocês estão falando, né. Isso mostra um pouco desse afastamento que as pessoas têm em relação a esse elemento, né. E pensando que cada vez mais a gente precisa de melhores formas de nos comunicarmos, né, com públicos cada vez mais diversificados. Hoje a internet nos proporciona isso, né, de estar em contato com pessoas de todas as áreas, todas as culturas, idades, ideias, né. Então a gente precisa de cada vez mais, né, utilizar ali um tom de voz correto para falar com essas pessoas, né. E se pensarmos, né, por mais simples que seja a ideia que a gente tenta passar, se ela for passada no tom de voz errado, o receptor pode entender aquela mensagem totalmente errada, né? Um exemplo bem simples disso é uma mensagem em caps lock no Slack, né? Quem recebe aquela mensagem, por mais inocente que seja, ela pode soar com um tom de agressividade, né? E graças à pandemia, né, a tipografia muitas vezes acaba sendo a única forma de comunicação que a gente tem, né? Então já não existe mais tanto essa possibilidade de termos contato pessoal com as pessoas, nem sempre há a possibilidade de fazer uma videochamada ou uma ligação, né? Então, em muitos casos, a tipografia é a única forma da gente passar alguma mensagem para as pessoas, né? E não só pessoalmente, mas quanto a negócio também, né? Quando a gente tenta comunicar um produto, vender alguma coisa, às vezes a palavra escrita é a única alternativa que a gente tem. Tá? E para mostrar, então, um pouco do poder, né, da relação que a tipografia tem na hora de se expressar, de passar alguma ideia, eu trouxe aqui uma brincadeira bem rápida aqui, tá? Inclusive, enquanto que eu explico, vocês podem tentar conectar os pontos. Mas aqui eu trago um quadro de calçados, né, que já é bem familiar para todo mundo, e um quadro de tipografias, tá? Então, acredito que todos saibam, né, o poder que um calçado tem, né, uma peça de roupa, um vestuário, em relação à expressão, né. Acredito que muitas pessoas usem do vestuário para se expressar, para passar alguma ideia, para pertencer a um grupo de pessoas, para estar de acordo com um contexto, né, um cenário específico. E com a tipografia funciona da mesma forma, né? Cada tipografia desenvolvida, projetada, ela é pensada para determinado contexto, para expressar determinada emoção, determinado sentido, né? Então, é um pouco disso, né? E aqui eu trago, então, a resposta, né? A conexão entre os pontos. E a gente pode ver, né, então, por exemplo, um All-Star, como ele combina com a tipografia Campus, né? Haveriam outras milhares de possibilidades, né, mas esse é um caso,
onde, se formos ver a expressão do All Star, né, onde ele traz a questão da juventude, né, um pouco do colegial americano, um pouco da rebeldia do rockstar, e a Campus, ela é uma tipografia muito utilizada nesse meio, né? A gente vê no colegial americano, as jaquetas, por exemplo, são sempre grifadas lá com uma tipografia semelhante a Campus, né? Da mesma forma, a gente tem uma, né, ou similar. E a gente tem, por exemplo, ali aquela bota meio cowboy, né? Junto com a tipografia Mesquite, né? Se formos ver os detalhes dela, né? Os desenhos, os arabescos dela, nos remetem muito à cultura western, né? Os filmes de Bang Bang, coisas assim. E bem interessante também tem ali a Snell Roundhead, Snell Roundhand, junto com essa sapatilha toda frufru, né? E a tipografia, ela é toda desenhada à mão, assim, né? Toda delicada, redondinha, inclinadinha, assim, sabe? Então, existe muita expressão, né, em cada detalhe de uma tipografia, tá? Mas aí a questão que fica, né, como escolher uma tipografia correta em meio a tanta possibilidade, né, e ainda mais em meio a tanta questão técnica, né? E só uma informação bem rápida, só o Google Fontes possui mais de 800 fontes diferentes, né? E totalmente livres, gratuitas, para qualquer um lá baixar e utilizar nos projetos. E o Google Fonts é só uma das plataformas, né? A gente tem várias outras com mais milhares de fontes diferentes disponíveis. Então, é realmente muita forma, muita opção, né, para a gente, e acaba, às vezes, confundindo. Tá? Então, o que eu vou trazer aqui hoje é uma forma bem simples de escolher tipografias, esquecendo totalmente questões técnicas e focando apenas no sentimento que a gente pretende expressar com ela. Tá? Então, vou passar aqui rápido por 4 sentimentos, falar um pouco sobre cada um em questão meio que psicológica e buscar características dentro de tipografias. Tá? O primeiro sentimento que eu trago aqui é o sentimento da dúvida. Eu posso falar da dúvida porque eu sou libriano, então essa questão da indecisão, ela faz parte do meu dia a dia, né? Eu estou sempre tentando decidir sobre isso ou aquilo, né? Então, para mim é algo que me deixa mais atento do que em casos normais, né? Me deixa numa situação assim de alerta, né, para tentar buscar a melhor solução, e de certa forma é algo que me deixa um pouco conturbado, né? Então aquela coisa tipo, eu vou para a direita, para a esquerda, né? É isso ou aquilo. E dentro da tipografia a gente pode encontrar essas características, por exemplo, na Runic, onde a gente tem uma fonte super alta em relação às outras, né? Quase um sentido de estar ereto, né? Estar alerta em relação ao que está acontecendo. E a Harlem, por exemplo, a primeira opção ali, que vocês forem reparar em cada letra, cada caractere dela, né, um está para a direita, outro para a esquerda, né, então não existe um sentido certo para ela, sabe? Ela está sempre ali tentando decidir se é para cá ou para lá. E sem falar que ela é toda meio onduladinha, né, que traz um pouco dessa questão conturbada, né? O segundo sentimento aqui é a surpresa, né? A surpresa, se formos parar para analisar, ela é um movimento totalmente espontâneo, né? Algo inesperado que acontece no nosso dia a dia, assim, algum acontecimento, algum fato quase que aleatório, né? E dentro da tipografia, né, eu acredito que a melhor forma de representar isso é com uma escrita à mão, né, que é aquela coisa que sai totalmente natural, né, a gente, por mais que às vezes a gente tente escrever, fazer uma letra específica, o resultado ele é totalmente espontâneo, né, e por isso eu trago aqui hoje a Mistral e a Dizzy, né, que representam isso, né, a Mistral ela é um pouco mais cursiva, né, meio irregular ali, um pouco mais bonitinha, mas é bem espontânea, e a Dizzy que é totalmente, tipo, é uma surpresa, assim, né? Cada letra de uma forma diferente, totalmente sem controle, assim, né? A felicidade,
né? A felicidade de um sentimento super tranquilo, né? De clareza, fácil entendimento, né? Aquela coisa que nos traz tranquilidade, nos faz bem, né? Faz com que a gente enxergue as coisas com facilidade, né? E na tipografia a gente pode encontrar esses elementos, por exemplo, em linhas super claras, né? Linhas super definidas, sem diferente das anteriores, né? Sem ondulações, né? Sem nada que nos tire a atenção e foque apenas na palavra em si, né? Quase que a tipografia chega a sumir, né? A tipografia some a palavra que dá as caras, né? E a gente ainda pode brincar com alguns detalhezinhos, por exemplo, na Cabel ali, a gente tem aquele E meio viradinho, quase como se fosse uma boca sorrindo, né? Ou lá embaixo na Litos, com curvas, apesar de super bem desenhada, elas têm uma certa inclinação, né? O que nos dá um certo conforto e tranquilidade. Tá? E o último sentimento que eu trago aqui é a raiva, né? Eu acho que diferente da felicidade, a raiva ela já nos deixa um pouco mais cegos, né? Ela nos preenche e deixa a nossa mente, tipo, dificulta que a gente compreenda os nossos pensamentos, né? A leitura de nós mesmos, né? E acaba tirando o controle de nossos atos, né? Então, tipografias que eu poderia buscar, né, para representar isso, seriam tipografias que a gente chama de bold, né? Tipografias grossas, com linhas, traçados bem definidos, abertura, por exemplo, no R e no A, super densas, assim, fechadinhas, quase que aquela sensação de dificuldade de enxergar através. Ou essa última opção, né, a Engels, que ela é totalmente rabuscada, né, aquela coisa que deixa a nossa mente meio que com difícil de entendimento, né. Até tipo, fontes assim, elas são muito utilizadas, por exemplo, em bandas que trazem um pouco de agressividade, né, punk, grunge, indo mais extremo, death metal, black metal, né. Então, elas são bem presentes. Tá? Então, é um pouco disso que eu queria mostrar, né, da possibilidade que uma tipografia ela traz para a gente, né, então a gente pode fugir um pouco desse lado técnico dela, né, de tentar entender todos os processos dela, mas começar a ler ela, né, ver o que ela quer nos falar. Então, uma tipografia ela pode andar, correr, pular, dançar, saltar e expressar os mais variados tipos de sentimento. E para finalizar, né, para não ficar só aqui no falar, e nem teoria eu trouxe, né, só a minha opinião, mas eu quis também trazer uma expressão minha, né. Então, para isso, eu busquei um elemento que me faz bem, né, me acalma, me tranquiliza, que é a natureza, e resolvi criar uma tipografia para representar a natureza. Então, para isso, eu saí da minha zona de conforto, eu fui um pouco ali para o pátio, né? Eu descobri vários universos novos ali, né? Fazia tempo que eu não saía assim, e com o auxílio do meu companheiro, né? Fomos lá, rabiscamos a terra, né? Desenhamos letras na terra, entendemos, né? Como é que ela se comportava, cada traço, cada caractere, né, que a Terra nos respondia em relação a isso, né? Então eu pude analisar, por exemplo, que era quase impossível fazer uma tipografia que fosse uma letra, assim, um traço que fosse reto, né? Então ele quase me obrigava a fazer um traço totalmente conturbado, né, ondulado, gerava muito ruído, a terra saltava para cá e para lá, sabe? Então, eu anotei essas características, né, essas respostas que essa minha ação me gerava, voltei para a minha zona de conforto, né, para o computador, para o software, e criei essa tipografia, né. Então, ela não é desenhada a partir do zero, né, ela é baseada numa tipografia pronta, eu modifiquei ela e desenvolvi alguns caracteres especiais que seriam os granulados, né, que seriam os 4 últimos caracteres. Né, então, e só para mostrar aqui, eu vou mudar aqui de tela.
bem rapidinho. Então, ela já é uma fonte usável, ela não está 100% pronta, tem vários defeitos, não tem nem espaço ainda, mas já é possível entrar no software e digitar alguma coisa relacionada ao contexto, né, que eu queira, tá? Como eu disse, tem caracteres especiais, tá? Então eu posso desenhar algum caractere de granulados ou alguma coisa assim para sujar a minha tipografia, né? E posso montar aqui o meu próprio texto conforme a minha boa vontade, assim, né? Agora não está funcionando aqui, peraí. Tá, então é um pouco disso, né, que eu quis mostrar aqui hoje, tá? Então, não funcionou bem como eu queria, mas está aqui. Então, só voltar aqui. Isso que eu queria, então, mostrar para vocês hoje, falar um pouco sobre que a tipografia não é tudo isso, essa coisa complexa, a gente pode ler ela de uma forma diferente e facilita muito ali a hora de escolher e até gerar uma comunicação mais assertiva com as nossas ideias, tá? Então, é isso. Obrigado.